Galera, eu sou o Nicolas e vim contar um pouquinho mais da minha história e espero que sirva de inspiração para você. Sirva para alguma coisa, se sirva. Eu sofri bastante na minha infância, passei por momentos muito complicados, decepções, constrangimento, as pessoas já me jogando na minha cara que não acreditavam em mim, que eu não ia conseguir chegar lá, que eu ia não ser ninguém, que eu não ia... Falei, bom, o cara não vai ser nada. O cara vai ser um ninguém. Você não vai ser nada, Nicolas. De fato, você não vai ser nada, cara. E desde pequeno eu escutando isso, cara. Desde pequeno, escutando tudo isso. E, cara, foi gerando um trauma dentro de mim. Devagarzinho, sem perceber, foi gerando um trauma. Meus parentes também não me apoiavam em nada. E tudo coisa que eu ia fazer, tudo quanto é... Coisa que eu ia fazer, ou situação que eu ia viver, você não vai conseguir porque você não é capaz. Bom, eu fui crescendo. Eu fui crescendo e fui experimentando outras coisas. E de fato meu pai e minha mãe se separaram. E quando eles se separaram foi muito duro para mim aceitar isso. Foi muito difícil eu viver isso na minha vida. Eu sempre acostumado pai e mãe juntos, você vê se separando é muito complicado. E por eu tocar na noite, sair com a galera, eu tinha acesso a muitas coisas. E engraçado que essas coisas são boas naquele momento porque eles tapam aquele vazio, aquela solidão, aquela coisa que remói nós, homens, seres humanos. E eu experimentei a droga. A droga foi algo que naquele momento, superficialmente falando, estava preenchendo os meus desejos, as minhas solidões, estava suprindo as minhas necessidades carnais. E para mim era bom. Aquele momento foi bom, de certa forma. E eu fui crescendo, fui experimentando várias coisas. Me tornei, posso dizer assim, um dependente químico. Não conseguia mais viver sem, era muito complicado. E era muito difícil. Então, você tocando numa noite, pai e mãe separados, morando numa casa sozinho, muita mulher, droga, dinheiro, o que você vai fazer? Você vai pensar em Jesus? Nem de brincadeira, né? Só que daí eu tive um problema muito sério, a famosa overdose. Isso de fato me deu bastante medo, muito medo. E engraçado que quando aconteceu isso de fato, eu me lembro de todo atrofiado, todo torto ali, parecia um monstrinho. A única coisa que eu lembrei nesse momento, é engraçado, né, como eu e você, nesse momento, nessa parte a gente lembra de Jesus, a gente lembra de Deus, né? E não foi diferente comigo. Eu fui no carro todo atrofiado e no lugar não tinha postinho, no pronto-socorro, a única coisa que eu pensei, vou morrer. Eu falei, bom, se eu vou morrer eu vou pro céu, mas eu vou orar para Deus. E Ele vai ter que, eu vou pedir mais uma chance. Se Ele existe, eu vou pedir mais uma chance para Ele. E eu fiz isso para Deus. Eu me lembro, eu estava num barzinho de esquina, lavando o rosto para ver se eu achei que era pressão, mas não era. Comecei a lavar meu rosto e falei, Deus, se o Senhor existe, me dá mais uma segunda chance. E fui do lugar até Taubaté, orando o Pai Nosso. Engraçado que foi só o Pai Nosso. E orando o Pai Nosso, eu lembro que eu comecei a movimentar um braço. E quando eu cheguei na porta do pronto-socorro, cara, eu vomitei toda aquela droga. E a única coisa que eu me lembro, eu falei, obrigado, Deus. Mas, obrigado, Deus, até que ponto? Por ter me livrado ou porque eu ia ser fiel a Ele? Não, porque Ele só me livrou ali mesmo porque eu continuei uns dias depois a usar droga. E isso foi se agravando até o tempo que vocês olhem pra mim e vocês veem que eu sou só a capa do Batman. Naquela época, não sei o que eu acho, que era um tripé, era um pedestal realmente. A cabeça parecia um microfone, que cabelo não cortava também, parecia um mendigo, essa é a verdade. E só que eu lembro de fazer uma viagem com a galera pra tocar com a banda. E eu voltando, me bateu uma deprê total, cara. Uma deprê mesmo. E eu tinha arregaçado de usar droga a noite inteira, cheirei até o que não devia. E eu voltando, falei, que é isso? Que situação? Que é isso que eu tô sentindo? Não tô entendendo. Que vazio é esse, cara? Eu tô em droga, eu tenho tudo.
E não me preencheu ainda, mas que vazio é esse? O que será isso que eu estou vivendo? O que é isso? E eu me lembrei de uma pessoa que falou assim pra mim, cara, você tem que ir na igreja lá pra você tocar com os instrumentos pra igreja, adorar a Deus de verdade, tocar, louvar a Deus. Eu falei, eu me lembrei desse dia e falei, bom, vou ligar pra essa pessoa, minha mãe. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, quero ir pra igreja, que dia que é o culto, mas não vem com esse negócio de me falar que eu sou crente não, porque eu só vou lá, não quer dizer nada. Eu me lembro da primeira vez como se fosse hoje, isso já faz uns anos, e eu entrando naquele lugar, na hora que eu vi aquele metal, aquela orquestra, eu falei, caraca, cara, e eu achei que eu tocava numa banda top, que top nada, lá era tropeço. E, cara, quando eu vi aquele som, aquele negócio sussurrava dentro de mim, e é impressionante como Deus usa todos os instrumentos que Ele tem para nos atrair à vontade dEle. E quando não tem boi, velho. Você é pegado na boca e não tem como voltar atrás. Cara, desde aquele dia até hoje eu não voltei. Eu não voltei mais pro mundo. Eu sou grato a Deus por isso, porque todas as situações que eu vivi e tudo aquilo que eu passei, hoje sou uma pessoa muito bem casada, né? E eu procuro tudo isso que eu sofri fazer que a minha família hoje, que é eu e minha esposa e todos que estão ao meu redor tenham força e não venham passar por isso também, porque são situações constrangedoras. Quando eu fui liberto, graças a Deus eu larguei tudo, cigarro, larguei a droga, larguei a bebida, a mulherada, larguei a noitada. E foi muito bom para mim. Jesus me preencheu de tal maneira que, olha, gente, eu falo com toda certeza, não há outra coisa melhor. Eu não consigo viver sem estar na presença de Deus, assim, eu tenho que viver para agradar isso, é uma obrigação que eu sinto dentro de mim, por tudo que Ele me fez, por tudo que Ele me faz, e ainda Ele me garante a salvação. Sou salvo, eu vou morar no céu, isso é fantástico. E além de tudo isso, cara, eu trazer isso para a minha vida, para o meu social, para a minha família, para os meus amigos, para aquelas pessoas que estavam comigo naquele dia, que viram tudo isso, hoje falar de Jesus para elas é fantástico. Tem umas delas já que voltaram para Jesus depois de tudo isso, e ter um casamento saudável, ter uma vida saudável, um trabalho sadio, ter um lar, uma casa, sabe? É muito fantástico, gente. Jesus, Ele é fantástico. E hoje, a minha vida, eu trabalhando já, continuo louvando a Deus na igreja com mais intensidade, com mais, assim, empenho, com mais... eu estou procurando me doar mais a Ele, porque é necessário isso. Quanto mais a gente se doa, mais Ele oferece a nós. Não é bênçãos, não só a companhia dEle já é fantástica, cara. Sabe, isso daí já é fantástico. Então é isso, gente. Nicolas, eu fui transformado por Jesus. Jesus me transformou. E eu te garanto uma coisa. É simples assim, gente. É simples assim.